Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, livro de Isaías, capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 21 ao 23. E logo em seguida nós vamos ler Isaías 43, 18 ao 19. O Senhor vem falando comigo sobre passado. E eu quero partilhar hoje uma palavra com você sobre não seja escravo do seu passado. Você pode repetir comigo? Não seja escravo do seu passado. Então eu quero ler esse texto de Isaías 44, e a partir desses dois textos, nós vamos construir um raciocínio bíblico a respeito do que Jesus tem a nos ensinar sobre como gerenciar da maneira correta a nossa história, o nosso passado. Veja o que o profeta diz, Isaías 44, 21 a 23. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegremente, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou a Israel. Agora, Isaías 43, 18 ao 19. Deus continua dizendo, através de Isaías, a Israel: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Olhe para mim, por favor, e me dê a sua atenção. A gente, quando lê o profeta Isaías falando por inspiração divina para Israel a respeito de um processo de deixar as coisas que passaram e caminhar para uma coisa nova que Deus está prometendo fazer no meio da nação, a gente sofre rapidamente um confronto na nossa mente. Por quê? Porque esse mesmo Deus que está dizendo assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas e nem considerem as coisas antigas, é o mesmo Deus que por muitas vezes chegou a Israel e disse: lembra-te, Israel, não se esqueça, levante marcos e memoriais, olhe para trás, veja o que aconteceu. Então, aparentemente parece que Deus está levando Israel para um paradoxo. Deus está dizendo assim: vocês precisam não considerar o passado, mas vocês não podem esquecer. Como é que faz isso? Do que Deus está falando? E aqui a gente está diante de uma aparente contradição, mas na verdade, o que Deus está nos ensinando aqui, não é que a gente tem que ter amnésia a respeito do passado, mas é que a gente precisa olhar para o nosso passado com um olhar de redenção. Fale assim comigo: redenção. Essa palavra redenção é talvez a palavra mais importante que você precisa entender na sua jornada cristã. Por quê? Porque Deus decidiu nos redimir. E Deus decidiu nos redimir do nosso pecado, ou seja, da nossa condição de rebelião contra o Senhor. Deus, de maneira graciosa, escolheu nos redimir disso. Deus escolheu tirar de nós o jugo da acusação, o peso da culpa. Deus decidiu fazer isso e fez isso através da sua atitude mais radical
fazendo com que seu Filho fosse oferecido na cruz pela redenção dos nossos pecados. Agora, a gente quando olha para o pecado, a gente tem basicamente 2 tempos para olhar para o pecado. A gente olha para o pecado que a gente está praticando agora, ou praticou hoje, mas a maioria da nossa relação com o pecado, ela não está no presente, ela está onde? No passado. A maioria das coisas que nós praticamos e que ofendem a Deus, elas não estão no nosso presente, elas estão no nosso passado. E aí qual que é o problema? O problema é que quando nós olhamos para o passado, a gente encontra os nossos pecados. E alguns desses pecados, eles são reações que nós tivemos a pecados que outras pessoas cometeram contra nós. E como que as teorias humanas, a psicologia, a psicanálise, chamou isso de trauma? Né? Quando eu era pequeno, a minha avó falava assim, fulana é traumatizada. Parecia um negócio assim, tipo, né? É toda traumatizada, era um negócio meio pejorativo. Todos somos traumatizados. E os nossos traumas estão onde? Passado. Só que, na verdade, os traumas foram causados por pecadores que nos feriram e que nós reagimos a essas feridas como? Como pecadores. Então a gente vai dando um brilho mais ameno para essas coisas, dizendo assim, eu fui ferido, então por isso eu reagi. É porque eu fui traumatizado, é porque aquilo que aconteceu me causou uma memória que eu não consigo mais me livrar dela, mas na verdade, no frigir dos ovos, o que estava ali, vindo para fora? O pecado de alguém contra nós e o nosso pecado contra esse alguém. Gente, é assim desde o início. Qual foi o primeiro momento na história da Bíblia que isso ficou deflagrado? Lá na relação de Caim e Abel. Caim cometeu um pecado, que foi o pecado de não honrar a Deus com tudo que ele tinha. Esse pecado gerou nele um segundo pecado, que foi a inveja, porque Abel recebeu de Deus aprovação para o seu sacrifício, e a inveja gerou um terceiro pecado, que foi o homicídio, o primeiro assassinato, quando um irmão matou o outro irmão. Então, onde que no passado de Caim havia apenas um processo de trauma? Eu fiquei traumatizado porque Deus não recebeu o meu sacrifício e aquilo me causou um trauma, eu me tornei violento porque eu fui frustrado pelo Senhor e agora então eu matei o meu irmão. Não, na realidade aquilo ali foi um pecado que não contido e dominado gerou a morte de alguém. Por quê? Porque Deus disse para Caim, o pecado jaz o pecado está batendo na tua porta e cumpre a ti dominá-lo. Você precisa dominar isso que você está sentindo, porque senão isso aqui vai causar algo pior. Não dominou, o que aconteceu? Uma tragédia pior. Então por que eu estou dando essa introdução para vocês, gente? Porque lá no nosso passado estão os nossos pecados, as nossas transgressões, estão as coisas que nós fizemos, e muitas delas que são dignas de arrependimento. Só que qual que é o grande problema? É que quando nós olhamos para lá, a gente faz uma seleção e a gente olha para aquelas coisas que praticaram contra nós e que nós praticamos,
e nós passamos a nos tornar dissimulados em relação a essas coisas e nos tornamos vítimas dessas coisas. E aí o que a gente faz? A gente olha para o passado e a gente começa a cultuar o passado. A gente vai para o passado como adoradores. E é por isso, grava o que eu vou dizer para ti, que o teu passado tem tanto poder sobre o teu presente. Sabe por que o teu passado tem tanto poder sobre o teu presente? Porque no seu passado não estão os pecados e os erros que você já foi perdoado e aprendeu com eles. No seu passado estão as suas dores que viraram altares que você ainda presta culto. Você ainda vai lá dizer assim, mas se as coisas não tivessem sido assim? E se eu tivesse tomado a decisão assim, assim, assim? Como pode aquela pessoa ter feito isso comigo? Você ainda vai lá para o teu passado e você ainda fica sentado ao redor do que aconteceu. Você não consegue olhar para o seu passado com um olhar de redenção. É verdade, eu tenho um passado. É verdade, eu errei lá atrás. É verdade, a minha vida foi uma tragédia por um período. Mas também é verdade que a mão de Deus me alcançou. Também é verdade que o amor de Deus me cobriu. Também é verdade que Jesus morreu na cruz. E também é verdade que Deus disse que dos meus pecados Ele não se lembra mais. E também é verdade que Deus está dizendo que Ele está fazendo uma coisa nova e que eu preciso olhar para frente. Então quando Deus diz assim, lembra-te Israel, Deus não está mandando Israel lembrar das suas transgressões. Deus está mandando Israel lembrar das ações redentivas de Deus na história do seu passado. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Como que eu me torno livre do meu passado? Eu não me torno um escravo do meu passado. Eu olho para o meu passado e ao invés de eu ficar dizendo assim, eu errei nisso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter pensado isso. Eu olho para o meu passado e digo assim, Deus fez isso, Deus agiu assim, Deus me perdoou assim, Deus me corrigiu assim, Deus mudou a rota da minha vida assim. Eu olho para o meu passado celebrando as ações de Deus por mim. Você percebe que você troca a lente? Você já não é mais o centro da sua história, mas agora Deus é o centro da sua história e Ele é o Redentor. Aleluia! Deus está agindo na sua história. E isso faz com que você possa olhar para o seu presente com dignidade de um redimido. Porque qual que é o grande desafio? Meus irmãos queridos que estão aqui hoje à noite, grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. O maior problema do pecado, além da ofensa contra Deus, é a culpa que o pecado causa em você ao longo do tempo. É a culpa. É a pessoa que se torna uma mochila na sua jornada, porque há 20 anos atrás você transgrediu contra alguém, cara, e você já conversou, você já acertou, você já orou, Deus já agiu, mas essa pessoa está com você. Ela está aí. Eu já contei aquela história para vocês, dos 2 monges que tinham um voto que não podiam tocar em uma mulher. E aí, eles estavam andando, e aí tinha uma mulher se afogando no lago. E aí o monge mais velho tirou a túnica, largou a bolsa, pulou na água, salvou a mulher, colocou ela para o lado de fora, deixou a túnica e seguiu a viagem. Aí, silêncio, ninguém comenta nada, sabe aquele climão? O mais novo olhando para o mais velho, dizendo assim, eu sei o que você fez no verão passado.
Mais longe na estrada, o mais novo falou assim: mestre, e agora? Porque o senhor quebrou o voto, o senhor encostou na mulher. Aí o mais velho falou assim: sabe qual que é a minha diferença para você? É que eu encostei na mulher e eu deixei ela lá. Você não encostou, mas ela está na tua cabeça até agora. Pegou? O grande problema é que a gente não deixa o passado em um lugar de redenção. A gente fica carregando ele. Certo? E sabe por que a gente fica carregando ele? Porque a gente é idólatra. E agora eu vou judiar um pouquinho de ti com a palavra de Deus. A gente tem um Deus dentro de nós. E sabe como é o nome desse Deus? Ego. Então qual é o grande mote do culto ao ego? Nunca mais eu vou sofrer de novo. Nunca mais eu vou passar por isso. E aí o que você faz? Você pega aquilo que deveria ser um passado redimido, você traz para o presente, cria um altar, coloca em cima do altar e todo dia você acende uma vela. Porque você fala: eu não vivo mais isso. Eu não me permito mais isso. Eu nunca mais vou ser humilhado assim. Eu nunca mais vou ser pisado assim. Eu nunca mais, nunca mais na minha vida. E sabe o que acontece contigo? Já percebeu? Parece que tu atrai. Quanto mais tu diz assim, ó, não vai mais acontecer, mais aquela coisa vai se repetindo. Já viu aquela mulher que fala assim: eu tenho o dedo podre. Parece que todo homem que eu escolho não presta. Será que é o dedo? Ou será que o seu ego é um altar? E aí o que acontece? Deixa eu te dar uma notícia. Você vai sofrer de novo. Por quê? Porque o sofrimento é inevitável na jornada humana. Grava o que eu vou te falar. Existe uma dor em se expor. E existe uma dor em se isolar. Se você se isola, vai ter sofrimento. Se você se abre e se vulnerabiliza, vai ter sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é fruto do pecado. E o pecado não está só na relação com o outro. O pecado está dentro de você. Então administrar isso só tem um jeito: tirar do lugar de culto e colocar no lugar de redenção. É a morte do meu ego. É quando eu digo e admito: quantas vezes for necessário, eu sofrerei, desde que o sofrimento tenha a causa de Cristo como ponto alto. Então o nosso ego idolatrado, ele faz com que a gente olhe para o passado, que deveria estar redimido, e a gente diz assim: eu nunca mais sofro aquilo. E o que você faz? O que o senhorzinho e a senhorinha faz? Vou dar um exemplo mais prático. Eu nunca mais sofro com pessoas. Eu me decepcionei muito com pessoas. Nunca mais eu sofro. Aí o que você faz? Você bloqueia todas as pessoas. Não é assim? E você bloqueia todo mundo, fica quem? Aí você coloca um espelho na tua frente, todo dia. Você janta com o espelho. Você toma café com o espelho. Porque afinal de contas, só tem você no mundo. Até a hora que você começa a experimentar a pior de todas as decepções. Qual é? Com você. E aí você vai percebendo que não adianta tentar escapar dessa nossa condição de maldade, de incapacidade de se relacionar, de ferida, de trauma, de dor, a não ser por uma entrega total da nossa história em um lugar de redenção nas mãos do nosso Redentor, que é Jesus. Tem como?
E aí você não consegue mais edificar nada. Porque, gente, eu vou dizer aqui uma pérola para você. Não tem como você bloquear só as pessoas ruins. Quando você bloqueia a pessoa, você bloqueia todo tipo de pessoa. Você se fecha. E você não se fecha só... Porque você não tem como saber. Como é que você sabe quem que é bom e quem que é ruim? Quem que é de Deus e quem não é? Então você fecha as portas para todo mundo. Só que quando você fecha as portas para o relacionamento, você fecha as portas para a frutificação. Porque tudo que você precisa não está em você. Tudo que você precisa está numa comunidade, está em outras pessoas. Então você se bloqueou por quê? Por causa do passado. E aí quem chega perto de você, você quer saber quem mais paga esse tipo de conta? Eu vou dizer para ti. Namorado, namorada e pastor. O namorado, a menina sofreu o pão que o diabo amassou com o ex. Aí, irmão, chega aquele cara de Deus, boy unção, cheio da presença do Senhor. O cara orou a vida inteira. Está lá se guardando no lugar secreto. Aí começa a namorar com a menina, depois de muito custo. A menina dá uma chance. Daí o cara vai dar um abraço na menina, a menina fala, sai daqui. O cara fala assim, viu, eu trouxe uma flor para você. Ela olha e fala, deixa de lado. O cara fala, fia, ei, o que está acontecendo? Aí ela lança a clássica frase, não é nada com você, é que eu já me feri muito. Sim, mas você se feriu com esse homem? Não, né? O que é isso? Culto do ego. Porque cada pessoa é uma pessoa. E pastor, meu amigo pastor, olha, misericórdia. Entendeu? Uma vez eu atendi uma mulher, escuta o que eu vou dizer para ti. Uma vez eu atendi uma mulher que ela olhou para mim, eu e a irmã que estava, a secretária da igreja, estava atendendo ela. Ela olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Não fala mais que você é pastor, fala só que você é Tiago. Eu falei, oxe, mas... eu sou pastor, Tiago, pastor Tiago. Aí ela falou assim, porque quando eu escuto esse nome, pastor, de verdade, me dá crise de pânico, meu coração começa a acelerar. E ela falou para mim, com tanta verdade e com tanto pânico nos olhos dela, que eu me enchi de compaixão. Eu falei, pois minha irmã só me chama de Tiago, então. Porque essa mulher deve ter sido tão ferida na mão de um pastor, tão abusada, que o que ela fez? Ela trouxe uma história que precisa de redenção para o seu presente. E eu quero que você nunca mais esqueça do que eu vou te falar agora. O medo e o trauma não são pedras de edificação. Ninguém constrói nada sólido em cima de medo, em cima de trauma. Se você tem medo e se você tem traumas que estão ainda em vigor de maneira aguda na tua vida, tu não vai conseguir construir nada sólido em área nenhuma, porque medo e trauma não são pedras de edificação. Se você colocar alguma coisa lá em cima, vai cair. Então, gente, nós precisamos levar o nosso passado para um lugar de redenção. Você não merece andar com essa culpa. Por quê? Porque Jesus levou sobre si a nossa culpa. Você consegue se apropriar dessa verdade do Evangelho sobre a sua vida? Você não é culpado. Jesus levou a culpa. Você era culpado, você não é mais. Essa culpa foi removida. Ele levou sobre si a nossa culpa. Isso é substituição e justificação. Aquilo que era nosso foi para Ele. Aquilo que era nossa condenação, Ele recebeu. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então deixa eu dizer para ti, quando alguém vier levantar alguma coisa do teu passado, você chega para a pessoa e fala assim, é verdade. Você tem razão. E outra coisa, você quer que eu te fale mais umas 5 coisas que eu fiz que você não sabe? Eu tenho umas 5 piores para te contar.
do que essa que você sabe. Eu fiz mais umas 5, braba, que você nunca imagina. Só que tem um detalhe da minha vida que você não conhece. Mesmo com essas 6 coisas terríveis, Jesus me amou, me redimiu, me salvou, e o seu dedo de acusação não vai definir o meu futuro. Nós não podemos ficar debaixo de um jugo de acusação, gente. Não podemos. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos levar o nosso passado para um lugar de redenção, pelo amor de Deus. Leve isso daí para um lugar de redenção. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa igreja, ela está começando, e você tem o privilégio de participar da plantação de uma igreja. Você não tem noção do que é isso. Daqui a alguns anos, você vai olhar para trás, você vai falar assim, eu estava lá no começo, eu vivi aquela fase. Lembra daquele prédio lá na Avenida José Maria de Brito, 2769? Lembra daquela igrejinha pequenininha? Lembra? Ela vai falar, lembro. Cara, eu estava lá. Lembra as cadeirinhas de lateral assim? Lembra? Você vai falar, lembro. Só que você só vai conseguir viver essa experiência se você levar o teu passado para um lugar de redenção. Cara, toda hora tem gente chegando para mim, levantando a lebre do passado de alguém. Isso daí é coisa feia. Isso daí é coisa feia. A coisa mais feia que tem é o crente escavador. Já viu aquele site que tem no Google, escavador? Quem conhece esse site? O escavador é para você saber a vida dos outros. Você coloca lá o nome inteiro do fulano. Tiago Bruno Chagas. Você vai ver se eu tenho processo na justiça. Você vai ver toda a minha vida. Entendeu? É o tal do escavador. Teu crente escavador. Aí chega, pastor, você sabe, né? Fulano de tal aí, agora está aí pagando de crente, mas já fez um estrago aqui em Foz do Iguaçu. Quando? 30 anos atrás. Eu falo, meu amigo, ó, eu cresci com esse cara aí, não confia nele. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é igreja. Aqui é lugar de gente ruim mesmo. Aqui é gente ruim chegando, encontrando Jesus Cristo, sendo cheio do Espírito Santo, abandonando o pecado, tendo encontro com a graça e se tornando agora semelhante ao Cristo. Senão não é igreja, é holiness, é clube dos santos, sabe? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, ó, escuta essa. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, essa igreja aqui já foi melhor frequentada. Eu disse, o quê? Ela falou, já foi melhor frequentada. Eu disse, que pena, nessa época então não estava tendo salvação. Agora que tá bom, que a prostituta vem da prostituição no sábado e domingo ela está aqui para ouvir a palavra. O cara veio da balada na sexta, domingo ele está aqui levantando a mão, agora está ficando bem frequentada, ué. Que isso daqui é o quê? É igreja, não é clube da santidade. A gente não fica como estava, mas a gente precisa vir como está. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Nós vamos precisar anunciar o evangelho para os evangélicos. Irmão, é graça é redenção de história. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe? Olha o jargão evangélico que eu vou soltar agora. Nossa, esse é piegas, cara. Deus jogou o seu pecado no mar do esquecimento e colocou uma plaquinha escrito, é proibido pescar. Cara, isso é passado redimido. Segunda coisa, eu caminho para terminar. Como que faz para não ser escravo do passado? Entende, pelo amor de Deus, que passado é escola, não é altar. Você vai buscar as lições, mas você não vai queimar incenso. Você não vai oferecer culto, você só busca lição. Você vai lá
aprende com o que você viveu, deixa no lugar de redenção e volta para agir de maneira diferente hoje. Amigos, o diabo deseja prender você na sua história. E Deus deseja redimir você na sua história. O diabo deseja fazer com que você fique assim, ó. Se pelo menos isso não tivesse acontecido. E Deus está dizendo para você, aprenda com o que aconteceu e venha construir um novo caminho. Sabe que uma das coisas mais poderosas que o apóstolo Paulo fala, ele fala aos filipenses quando ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você sabe quem que está dizendo isso? Um assassino. Inclusive, a maior parte da Bíblia foi escrita por 3 assassinos: Moisés, Davi e Paulo. Moisés matou com as próprias mãos. Davi arquitetou um plano de homicídio, triplamente qualificado, com requinte de crueldade, porque quem foi levando a cartinha da própria condenação foi o próprio cara que foi morto. E o Paulo consentiu na morte de Estevão, tinha cartas para Damasco, para matar os irmãos que estavam lá. 3 assassinos escrevendo a Bíblia. Oh meu Deus, só isso aqui já fechava a noite. Daí Paulo está olhando, sabe irmãos, eu não julgo que eu alcancei nada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e correndo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo, mas e teu passado? O meu passado foi coberto, eu tenho paz com Deus, mediante Cristo Jesus, e eu estou prosseguindo para a minha soberana vocação. Então, a gente precisa olhar para o passado como lugar de aprendizado, não como lugar de culto. Passado é ponto de referência, não é lugar de residência. Eu não moro lá, eu não estou lá, eu só olho para aprender. Eu olho para não me permitir mais determinadas infantilidades, ou determinadas ingenuidades, ou determinados processos de arrombo de limite. É só para isso que eu olho para lá, mas aquilo não é lugar onde eu moro. Aquilo não é a ocupação dos meus pensamentos. Aquilo não é o lamento de, ai, mas se. Não tem mais se. O passado não existe mais. Guarda o que eu vou te falar. O passado só existe em 3 lugares. Escute isso. Ou ele existe na mente de Deus como um registro de algo que foi perdoado, ou ele existe na boca do diabo como uma plataforma de acusação, ou ele existe na sua cabeça como uma prisão que você fica lá dentro. Mas de fato, ele não existe mais. Não tem como voltar lá para resolver. Então deixa. Consegue me ajudar aí? Fala para o irmão que está aí perto de você, fala assim, deixa esse trem para lá, meu amigo. Deixa isso aí lá. Vamos para frente. Pega as lições. Eu tenho um bloco de notas que um dia vai virar um livro. Ele se chama Lições que eu aprendi a duras penas. E aí, ele sempre está em desenvolvimento. Lições que eu aprendi a duras penas. E já é grandão já, assim, ó. Só perde para um outro que eu tenho, que é de frases, o pastor Rudy também tem esse, né? Que são frases que eu vou anotando, frases que vêm quando eu estou orando, ou quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou anotando. Mas o segundo maior bloco que eu tenho
Se chama Lições que eu aprendi a duras penas. Sabe qual é a primeira? Crie cactos, não expectativas. É a primeira, a da testa, assim, ó. Crie cactos, não crie expectativas. E aí eu escrevi embaixo assim, porque expectativa é coisa carnal. O cristão tem esperança, não expectativa. Qual que é a diferença de expectativa e esperança? Expectativa normalmente está em alguém, esperança está em Deus. Então não tem expectativa. Então tá lá, lições que eu aprendi a duras penas. Eu não vou ficar mais dando spoiler, porque senão depois você não compra o livro quando sair. Mas brincadeiras à parte, eu tenho essa nota muito grande. Por quê? Porque são coisas que ao longo dos últimos anos eu fui aprendendo, errando, sofrendo, chorando. Coisas que custaram para mim. Então o que eu vou fazendo? Eu vou anotando e dizendo assim, ó, tá aqui o meu registro. Isso aqui não tem a ver com um culto. Isso aqui tem a ver com experiências que eu preciso guardar. Faz isso hoje, sai daqui, abre uma nota e começa, lições que eu aprendi a duras penas. Pode usar o mesmo nome. Você vai, só essa noite aqui, antes de você dormir, tu vai acumular já pelo menos umas 30 anotações, você vai começar a pensar. Mas não fique nisso. E a última, e talvez a mais importante coisa. Você precisa fazer um pacto com o seu presente. E ser responsável com o lugar que você está. Quando Jesus chega em Betânia, existe uma conversa que marca a trajetória de Jesus em Betânia, que é a conversa que ele tem com Marta. E é interessante que Marta aborda Jesus e Marta diz assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está falando do quê? Do passado. Aí Jesus olha e fala, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta diz assim, eu sei, na ressurreição do último dia. Marta saiu do passado e foi para onde? Para o futuro. Presta atenção, esses são os lugares que mais estamos e são os únicos lugares que não existem. Só Deus pode habitar em passado e em futuro, você não pode. Quem te garante a próxima meia hora? Quem te garante o próximo semestre? Tem garantia. Entendeu? Então não adianta. Se o Senhor estivesse aqui, eu sei, o último dia, Jesus está olhando e dizendo assim, ó, eu estou aqui agora. É hoje o palco da minha atuação. O único momento que você tem de fato é agora. O único lugar que você pode frutificar é hoje. Então, faça um pacto com o teu presente. E quem está pregando para vocês é um cara que sabe o que é ser açoitado pela ansiedade. E as pessoas me perguntam, e eu escrevi isso no livro, as pessoas me perguntam assim, quando é que foi que você começou a conseguir vencer esse negócio de ansiedade? Eu falei, cara, eu fiz de tudo que você puder imaginar. Mas o que me tirou da ansiedade, pasme os senhores, sabe o que foi? O dia que eu descobri que eu era um idólatra. Eu descobri que eu era um idólatra. Que a minha ansiedade era fruto do meu desejo de ser como Deus. Por quê? Porque eu, como um filho de Adão, tenho conhecimento do bem e do mal, igual você. Eu sei que o bem pode acontecer e o mal também. E aí o que eu quero, como um filho de Adão? Controlar o mal.
Só que só quem controla o mal e o bem, quem é? Me fala o nome dele. Jesus, não é isso? Só Jesus pode dizer, vento, cala-te, mar, aquieta-te, não é só Jesus? Então, se eu estou tentando fazer uma coisa que só Jesus pode fazer, eu sou o quê? Eu sou um idólatra do meu próprio ego. Eu estou tentando operar numa esfera que não é a minha, é a de Deus. Quando essa consciência foi caindo no meu coração, e sobretudo no dia que eu ouvi uma pregação do pastor Antônio Carlos Costa, que ele conta que a filha dele teve um problema de infecção respiratória, estava no hospital, e ele começou a ser assolado pelos pensamentos de que a filha dele ia morrer. E ele foi para dentro do quarto, começou a orar e começou a dizer assim: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou me distanciando do Teu Espírito Santo. Eu comecei a ouvir e falei, como? Peraí, que essa parte aí, essa aí eu não peguei ainda. Por quê? Porque Jesus diz que quem anda preocupado com o que vai comer, beber ou vestir, são os gentios que não conhecem a Deus. Jesus está dizendo assim, quem pensa assim é quem não me conhece. E se eu estou açoitado, perdendo o sono, assolado pelo que vai acontecer amanhã, depois, significa que eu me tornei um idólatra, porque eu não conheço ao Deus que me ama, que cuida dos pássaros e que é capaz de sustentar cada dia da minha vida. Eu comecei a cair na conclusão que o meu problema não eram os meus traumas apenas. O meu problema não era só o contexto que eu estava. O meu problema é que eu era um arrogante, prepotente, que pensava que eu podia controlar a minha vida. E aí eu tive que cair onde? Eu tive que cair aos pés de Jesus e dizer, me perdoa. Me perdoa da minha arrogância, me perdoa da minha altivez, me perdoa de eu pensar que eu posso controlar as coisas que só Tu pode controlar. Então nós estamos encerrados em um lugar que só a redenção pode nos tirar de lá. Que é o quê? Ou eu estou preso no meu passado, ou eu estou assolado por um futuro que eu nem sei se vai existir. Sabe de uma coisa? Viva o teu presente. Sabe de uma coisa? Faça o que tem que ser feito agora. Sabe de uma coisa? Beija mais tua esposa. Ame mais tua filha. Teu filho. Sabe de uma coisa? Acorda cedo e vai fazer a sua corrida. Sabe de uma coisa? Saboreie a vida. Sabe de uma coisa? Ame o teu Deus perdidamente. Sabe de uma coisa? Joga esse passado onde Deus já jogou. E sabe de uma coisa? Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Ande sem saber o destino. Eu vou terminar minha palavra dessa noite dizendo para você, por mais esforço que você faça, você nunca vai conseguir acessar o caminho que Jesus está te chamando para andar. Quer que eu te conte uma coisa? Se alguém me dissesse assim, 5 anos atrás, daqui 5 anos, você vai estar em Foz do Iguaçu, plantando 2 igrejas ao mesmo tempo, em 2 países diferentes, eu ia dizer assim, você está maluco, você bebeu pinga com cachaça e ainda cheirou uma cocaína, você está falando isso aí para mim. Eu não saio do meu Ceará nem que me mate. Saio não. Negócio de frio, negócio de calor, eu quero a minha brisa, o sol. Meu irmão, 6 quilômetros do Porto das Dunas. Eu estava podendo aposentar ali já com 29 anos. Para quê? Nunca na minha vida eu pensava nisso. Sabe o que Jesus fez? Eu achei que Ele vinha por aquela porta. Meu irmão, escuta aqui. Eu levei esse pessoal aqui num imóvel que era a prefeitura de Fortaleza antigamente, 3 elevadores. Estava com o contrato para assinar. Tinha um elevador que dava dentro do ex-gabinete do prefeito,
E ele descia num lugar assim que parecia a caverna do Batman. E aí era um portão que abria eletrônico assim, pastor Rui, isso saía. Aí eu fui lá embaixo, já imaginei eu entrando assim, igual o Bruce Wayne. Cara, feliz da vida. Já tinha orado, avisado a igreja. Aquela confusão. Já tinha dado meu carro de oferta. O outro também já tinha dado o carro. E vamos entrar e vamos avançar com o reino dos céus. Daqui a pouco, olha eu aqui em Foz do Iguaçu. Entendeu? Sabe? Deus, eu achando que ele vinha pela mão direita ou que ele vinha pela mão esquerda. Cara, ele veio de disco voador, colou um imã no meu carro, levantou na estrada e me abduziu. Loucura! E aí eu agora vou ficar tentando encontrar o caminho de Deus? Não vou. Por quê? Porque, excesso de passado é terrível. Excesso de futuro é maléfico. Deus está te chamando para fazer um pacto com o presente.